tá desempregado há 5 anos, né? E elas continuam na Globo, né? Ricardo Feltrin e Leda Nagli falam sobre o caso do ator José Maier na Globo e contam o que se fala nos bastidores da Globo. Que dizem as más línguas que ela tinha a chave do carro dele, que ela manobrava o carro dele, etc. Então eles poderiam ter tido um caso. Mas é um caso consensual, não era um caso... Alguém entrou na sala a hora que eles estavam ali e ela não teve como voltar atrás. Você entende? Porque a pessoa ficou indignada, acho que uma chefe dela. Que é isso? E aí ela... Feltrin fala sobre as inconsistências do caso do Zé Maier e Leda diz que não acredita nas acusações contra o galã da Globo. O caso do Zé Maier é meio esquisito porque ela nunca levou pra frente. Não acredito nessa história do Zé Maier. Eu acho até que ele pode ter pulado a cerca, entendeu? Do casamento dele. E Feltrin ainda revela bastidores sujos da Globo. Aí uma pessoa da Globo me liga, que é uma pessoa muito graúda, que tá lá até hoje, e fala assim, você tem certeza disso que você tá escrevendo? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Eu queria saber como é que você entra na história do Márcio Smerling. Porque eu sempre duvidei muito dessa história. Mas sem dado nenhum. Eu comecei a perceber que eu não estava tão errado assim na minha intuição, vendo você. E vendo que você tinha prova, você tinha argumentos e tal. Mas eu só achava estranho aquilo. Mas Por quê? depois ele apareceu... Porque você super trabalhou sério. na Globo, eu você conheci... sabia, não sabia? Não, mas na minha época na Globo não tinha esses assédios, essas coisas. Não em jornalismo, né? Não, no jornalismo nunca teve. Na minha visão, Não, eu sempre se nunca ouviu vi muita nada. história de Sempre se que ouviu no lado dos jornalista atores, sim. namorou com a diretora, teve tudo. Não, né? tem caso. Já aí. ouvi muita Mas história hoje em dia tem jornalista que casada com diretor e tal. Na minha época não tinha nenhum jornalista casado com diretor. Não? Não, mas tinha história. Não, não tinha. Eu cresci eu também comentando Peraí, Duda. alguns olha só. casos. De pessoas, por exemplo, Que Márcia tinham Mendes namorava o Marcos Paulo. Mas a Márcia Mendes era do jornalismo, Marcos Paulo era ator. Não. De Entendeu? não tinha Não jornalista no com jornalista. Jornalista com jornalista não tinha. Não, de jornalista com diretor, de Tinha jornalista. o primeiro casal do Não tô jornalismo falando que de eu me casal lembro oficial, mas de é casos. o Eliakim e a Leila. Mas não tinha casos de... Não, a Leila caso namorou devia o ter. Edson, É que assim, que era devia- editor, por exemplo. Tinha uns casos assim, mas eram discretíssimos esses casos. Não eram rumorosos, entendeu? Fisiologismo. Mas por assim. que você não acreditou no começo? Porque... Não sei, eu achava estranho. Eu acreditei, tanto que eu fiz 2 vídeos a favor delas, né? Porque eu já conhecia um monte de casos. Tinha acontecido o Zé Maier, que também é um caso super mal Eu contado. não acho... O Zé Maier também, né? Não acredito nessa história do Zé Maier. Eu acho até que ele pode ter pulado a cerca, entendeu? Do casamento dele. Ele tá casado há muitos anos e tal. Mas eu não acredito que ele assediasse. O Zé Maier Essa é história lindíssimo. se Por que desenrolou, ele do Zé Maier. ia... Depois você podia dar uma explicada também. Você conhece essa Assediado, história Eu do não Zé sei Maier? muito da história dele, porque assim, eu só sei aí que tá, né? O caso do Zé Maier é meio esquisito porque ela nunca levou pra frente. Mas não é Ela não estranho fez nem mesmo? BO, então. Que dizem as más línguas que ela tinha a chave do carro dele, que ela manobrava o carro dele, etc. Então eles poderiam ter tido um caso. Mas é um caso consensual, não era um caso... Olha, o que eu ouvi falar é que alguém flagrou, eu não sei, é uma suposição, supostamente alguém entrou na sala a hora que eles estavam ali e ela não teve como voltar atrás. Você entende? Porque a pessoa ficou indignada, acho que uma chefe dela. Que é isso? E aí ela teve que enfrentar. E enfrentar aí a história. ela... Mas eu não apurei essa história direito. Agora, do caso do Melling, assim que eu escrevi as matérias defendendo a Calabresa, eu fiz uma matéria defendendo que a Globo tinha que proteger o futuro dela. Aí uma pessoa da Globo me liga, que é uma pessoa muito graúda, que tá lá até hoje, e fala assim, você tem certeza disso que você tá escrevendo? Eu falei, por quê? Não é? Ele falou assim, olha, faz 1 ano que isso tá rolando, porque quando sai a matéria da Piauí, isso já tinha começado em janeiro, a Piauí saiu em dezembro. E aí eu começo a descobrir essas coisas, que uma das mulheres que acusava era a ex-namorada dele, que essa mulher tinha sido denunciada, daí eu descubro que ele tem mais mulheres defendendo ele do que elas. E quando eu consigo os autos do processo, eu vejo os diálogos, eu tenho milhares de diálogos deles, aí eu fico chocado, né? Porque dá pra ver elas pedindo favor pra ele. Me ajuda, eu preciso de um... Me ajuda a colocar na novela, né? Tem uma que inclusive fala pra ele, assim, ela acusa ele na justiça, ele me assediou tal dia, eu fiquei chocada. E eu tenho conversa dela 2 dias depois, ela convidando ele pra passar um fim de semana numa cabaninha com mais um casal. Ela, ele e um casal. E ela fala que 2 dias antes ele tinha assediado. Elas não contavam que ele tinha todas as mensagens. Igual o Danilo Gentili agora. O Danilo Gentili. Igual o Danilo. Eu fiquei impressionadíssima com a história do Danilo. Como é que ele guardou tantos anos, né? Não, tem que guardar agora, né? E ele estaria ferrado, Leda, se ele não tivesse guardado. Porque a Juliana, ela fala com todas as letras, né? Aconteceu embaixo do seu nariz e você não fez nada. E você não tomou nenhuma providência. Você e o diretor, João. Se ele não tivesse guardado, ele tinha perdido já o programa, eu acho. Porque iam cancelar ele, acabar com a vida dele. Incrível, né?
Essa coisa do cancelamento e dessas revoltas... Você sabe, né? Você já foi Eu já cancelada fui quantas vezes? cancelada não sei quantas mil vezes. A última vez eu acho que foi por causa do caso Maria da Penha, Marco Heredia. como é que ele chama mesmo? Marco Heredia. Marco É Heredia. chato, hein, de Heredia. entrevistar, hein? Na verdade, Porque foi- ele é ele é muito feito demorado, né? Nossa, Ele como é fala chato. muito lentamente e é muito detalhista. Ele não tem Nossa. noção de entrevista, sabe? Ele vai dia a dia, sabe assim? Não, ele não é resume, o- né? é o- eu fazia tudo pra ele resumir e ele voltava. Não, porque eu entrei na Era delegacia, foi tinha uma parede bege. Foi E guerra. aí eu olhei ali, os delegados estavam com óculos na cabeça e com a camisa meio aberta. E aí a mesa dele, falava, pelo amor de Deus, eu nunca mais entrevisto. É difícil entrevistar. Ele é tão difícil de entrevistar quanto as pessoas monossilábicas, né? Porque os monossilábicos também são um saco para entrevistar, né? Sim. Mas voltando à história, como é que você escolhe o lado do Marcos Merlin? Aí que você fez todo esse Tá no material. lado, né? Você Como é que conhece você- o Marcos Merlin? Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha dado uma nota sobre ele. Nada. E aí eu começo a cobrir. Eu conheci o Hassum, né? Mas eu não suporto o humor da Globo. E aí eu vou pro Rio, começo a falar com minhas fontes, porque eu já cobria há 25 anos, né? Eles E aí as sabem. pessoas... Daí eu começo a ver as incongruências. Porque, por exemplo, eu cobri Roger Abdelmaci, acompanhei o Harvey Weinstein, todos esses casos de assédio, né? João de Deus, por exemplo, que eu conheço até a cidade. E daí eu falo assim, tem alguma coisa errada, porque quando ele já tinha sido demitido, ele foi acusado pelas mulheres, deveria começar a brotar outras. É, E outras aí eu descubro acusações. que as 8 acusadoras eram amigas. Eu falei, mas só essas? Cadê as gostosas das figurantes? Olha quanta figurante gostosa que tem no Zorro. Ele vai... São essas que ele tá assediando? Sabe, calabresa? Não que seja, mas assim, tem mulher muito mais assediável ali, né? E aí eu começo a juntar as coisas. Mas quando eu pego os autos do processo, que eu vejo que era tudo mentira. Ali eu vejo que era... Isso tudo você não conhecia ele? Nunca tinha visto, ele nunca tinha dado o nome dele. Eu sabia quem era a Porque pessoa, eu já mas... tinha entrevistado ele várias vezes. É quando surgiu mesmo? Esse Eu caso. fiz novela com ele, no No Caminho das Índias. Caminho das a gente Índias. convivia. Eu nunca vi, eu Mas nunca eu vi novela. entrevistei no Sem Censura várias vezes ele. Porque ele fazia uma Várias? dupla com o Hassum. Sim, Sim, o mas cara ele fazia principal. shows, Eu Ele fazia não shows. sabia o nome dele. Eu não sabia. E aí eu entrei, eu sou meio justiceiro, né? Daí eu comecei a ficar... Porque quando eu publico a primeira matéria que eu solto das conversas da Calabresa com ele, isso repercute muito, né? Inclusive algumas feministas até ficaram bravas com a Calabresa, porque olha, você mentiu, essa proximidade que você tinha com ele. Mas depois foram para cima dessas que escreveram, algumas Recuaram. tiraram até a matéria do ar, né? E daí vieram para cima de mim. Aí faz 5 anos que eu sou atacado sistematicamente. Só que eu consegui mudar a visão das pessoas. Eu sozinho, eu fiz 190 matérias sobre esse caso. Nossa. Você trabalha muito, né? Tudo em Trabalho. vídeo, é? Tenho 190 vídeos. Mas é porque tem muita gente, Duda. Tem 8 acusadoras, tem 3, tem uma advogada tem a sócia, que a sócia é do grupo Open Foundation, do Soros, que patrocinou um estudo do NetLab da UFRJ que me acusou de ser misógino. E a mulher que fez a pesquisa, ela é tudo uma picaretagem. Então vai juntando coisas, no final dá mais de 60 pessoas, 70, né? Que loucura. Tem uma isso. outra que acusa ele de assédio. Se ela liga pra ele em Paris e pede pra ele trazer uma lingerie pra ela, da Victoria's Secret. Quando eu publiquei isso, ela falou assim, é mentira, eu tava pedindo um creme da Victoria's Secret. Eu falei, creme pra que serve da Victoria's Secret, né? Pro Vucu Vucu, né? Se tiver creme. Eu nem Tendia a sabia ser que tinha íntimo, creme. né? Tem, Aquela é pra fazer loja de- massagem, Ah, né? Mas você vê a desculpa. sei isso, mas- Porque ela falou assim, Victoria's Secret não tem creme. Eu falei, bom, você entra no Wikipedia, tá escrito Victoria's Secret é a marca mais famosa do mundo de lingerie. E daí eu vou vendo todas as incongruências, as mentiras que ela tinha. E aí você já conheceu ele? Só por telefone. Só por telefone. Porque no começo, de mais de um ano, ele não falava comigo. Ele só falava, eu falava com a assessora dele. E ela... Vocês nunca chegaram a fazer uma entrevista, por exemplo, em vídeo? Fiz em vídeo, fiz. Ah, fez? Fiz, Ah, tá. fiz uma live no Instagram. Ah, tá. Mas eu nunca participei de lives dele. Mas eles destruíram a vida dele, né? Tá desempregado há 5 anos, né? E elas continuam na Globo, né? Ele chegou a E fazer ele é uma redator, defesa ele dele. sabe escrever, ele escreve, Ele é ele bom. faz tudo. Ele é dirige. jornalista. Ele sabe tudo. Ele podia trabalhar, ele não tem trabalho. Ninguém convida. A Band chegou a convidar ele na época, mas depois mudou de ideia por causa da pressão, não Da querem, pressão. né? E ele começou, quando elas... Eu fiz tanta matéria que elas tentaram se defender, elas foram fazer uma matéria naquele Metrópolis, com aquele tal de Guilherme Amado, que é um petista, né, esquerdista
pleno. E aí eles fazem uma matéria e destruíram ele. Ele praticamente não ouve o Márcio Smelling, né? Ele faz uma entrevista, eu tenho até uma série que chama Quem é Guilherme Amado, porque ele faz 3 horas e meia de entrevista e ele não deixa o Márcio terminar uma frase. Ele age como um advogado delas. Ele tenta rebater tudo. E eu vou fazendo esse react, são 12 reacts, tem uma hora que ele vai começando a se irritar, porque para tudo o Márcio tinha uma resposta. E daí a gente vai vendo, né? Se você foi assediado, se você sofreu um crime, por que você tem que mentir? E daí eu falo assim para elas, por que vocês mentem? Né? Por que vocês estão mentindo? E aí, quando ele começa a se defender, elas entram com uma ação contra ele e contra mim, acusando a gente de misoginia, de violência psicológica, e querem tirar todos os meus vídeos do ar, querem bloquear meus bens. Esse caso contra o Zé Maier e o caso contra o Márcio Smelling provam que hoje no Brasil a palavra da mulher vale mais do que a verdade. Não importa se ela está mentindo mais que político em horário político. 2 carreiras foram destruídas à base de mentira, e a Globo bancou as mentirosas e demitiu os inocentes. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.